Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Culto online. Hoje você está vendo que a gente está aqui sem o nosso cenário, né? A edição está muito mais simples. Como eu já comentei alguns vídeos para trás, nós estamos fazendo algumas obras aqui em casa e hoje eu não vou poder usar o nosso estúdio. Hoje vai ficar muito difícil, principalmente por causa do barulho. O barulho está lá perto. E está tão perto que eu não vou conseguir cortar, nem mesmo utilizando o gravador como eu fiz na semana passada. Mas, apesar da simplicidade do estúdio, o que importa é a palavra do Senhor. Eu não poderia deixar de trazer para você nessa noite mais um pouquinho da palavra do Senhor dentro dessa nossa série Campeões, uma série de Deus para a nossa vida nesse tempo que nós estamos vivendo. E hoje eu quero falar com você sobre um campeão muito especial, um campeão que você já ouviu falar muito sobre ele e que certamente é um homem de Deus, que é José. José do Egito, né? O José que foi governador no Egito. Na realidade não é José do Egito, é José no Egito, uma vez que ele não é um egípcio de nascimento, não é verdade? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Deus Santo, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a sua palavra aqui nesse momento. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor não tem cessado, ó Pai, a sua palavra. Ao Senhor, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos pedir nesse momento que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração, falando a nós, ó Pai, falando de acordo com as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos vendo na nossa série, meus irmãos, os campeões de Deus, homens que foram vencedores espiritualmente falando nas mais diversas áreas de suas vidas e que deixaram um legado, que deixaram um exemplo para nós, para a gente poder trilhar o mesmo caminho, para a gente poder caminhar nas suas pegadas. E hoje eu quero falar com você sobre José, o campeão da pureza. Pureza, olha, um assunto que a gente não ouve falar muito hoje em dia nas nossas ministrações, não é verdade? Mas é um assunto extremamente espiritual. Nós somos chamados para a pureza, pureza de vida, pureza de conduta, pureza de ações, pureza de palavras, pureza de pensamentos. E José, sem sombra de dúvidas, ele foi o campeão da pureza quando nós olhamos para a palavra do Senhor. Nosso texto hoje está lá em Gênesis, capítulo 39, nos versículos 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela, a mulher de Potifar, estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu que certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. José, o campeão da pureza. Você conhece a história de José? Meus irmãos, José, seu pai, seus irmãos. José sempre um homem de Deus, um homem que tinha sonhos, ele tinha o dom da revelação por meio de sonhos, né? Ele não sabia disso, ele tinha sonhos que lhe perturbavam, né? E por várias vezes ele sonhou que governaria o seu pai, ele sonhou que governaria seus irmãos, mas ele não sabia que isso era uma revelação. Ele contava aquilo como sendo um sonho. Seus irmãos ficaram enciumados,
seu pai ficava pensativo, ele era muito novo, né? Não era o mais velho de seus irmãos. Enfim, seus irmãos ficaram com tanta inveja de José que acabaram o vendendo como escravo para o Egito. E quanto sufoco que José passou. Você conhece a história, sabe que ele foi jogado naquele poço vazio, que ele ficou ali com fome, né? Sabe que ele foi vendido e lá ele foi parar até na cadeia no Egito. Mas antes de outras coisas ruins acontecerem na vida de José, antes de ficar bom, né? Dizem que antes de ficar bom tem que ficar ruim, e José é um exemplo desse. Ele chegando ali no Egito, ele foi comprado, né, por um homem chamado Potifar. E esse homem ele era muito influente, tinha uma influência enorme ali no Egito, e ele começou a gostar muito de José. Ele percebeu que tudo que José colocava a mão prosperava, tudo que José fazia dava certo, e ele colocou José como o maior administrador da sua casa. E diz o texto, né, o próprio José fala que não havia ninguém naquela casa que fosse maior do que o próprio José. Ele e o seu senhor, uma vez que José era um escravo, estavam quase em pé de igualdade dentro daquela casa. A única coisa que Potifar negou a José, obviamente, não é a sua esposa. Mas a mulher de Potifar começou a colocar um zoião no José, ficou admirada com a beleza de José. Eu já contei para você aqui na igreja algumas vezes. José ele é reconhecido como um dos homens mais bonitos da Bíblia. E de fato, lá no Alcorão, tem uma história que diz que José era um homem tão bonito, mas tão bonito, que quando ele chegou na cozinha de Faraó, as mulheres estavam ali cortando os legumes, né, preparando os banquetes de Faraó, os banquetes do palácio. E eram muitas mulheres preparando comida. E José era tão bonito que elas se distraíram com a beleza de José e todas se cortaram ao mesmo tempo. Né? Um conto do Alcorão, mas que serve para nós entendermos como José era um camarada extremamente bonito. Não bonito apenas espiritualmente, mas bonito também fisicamente. Né? Ele era alguém que chamava muito a atenção. E a mulher de Potifar ficou doida com José. Começou a dar em cima dele, e José, ele resistia às investidas dessa mulher, uma mulher adúltera, não é verdade? Uma mulher que queria trair o seu marido. Você sabe que em função disso José ele passou por muitos problemas, foi parar na cadeia. Não é o meu propósito falar sobre o que aconteceu com José em relação à sua obediência a Deus. O que eu quero falar para você é que essa mulher investia em José, sendo ela mulher casada, e José resistia ao pecado. José resistia à tentação do adultério. E é aqui, meus irmãos, que eu quero entrar no ponto principal da nossa reflexão. Por que José pode ser reconhecido como campeão da pureza? Eu já listei para você alguns personagens bíblicos que foram campeões em várias áreas, né? Abraão, o campeão da fé, por exemplo. Mas por que José foi o campeão da pureza? Em primeiro lugar, para minha visão, eu penso que José ele foi o campeão da pureza e ele deixa um exemplo para nós seguirmos. Porque, em primeiro lugar, a tentação de José era difícil de ser resistida porque era uma tentação natural. Você sabia que você e eu somos bicho? Nós somos animais, né? Somos racionais, mas somos animais, né? E como todo animal, nós temos os nossos impulsos carnais. E alguns desses impulsos, ou melhor, alguns não, né? Todos, foram colocados por Deus no homem. E aqui José ele é tentado no impulso carnal. O animal ele tem esse impulso carnal. Brincadeiras à parte, me perdoe aqui o exemplo que eu vou usar, mas você já deve ter chegado na casa de alguém que tinha um cachorrinho, o cachorrinho veio na sua perna querer fazer besteira na sua perna. Porque isso é um impulso carnal do animal, né? Não apenas do cachorro, mas outros animais têm esse impulso também. E nós, seres humanos, temos um impulso carnal, aquele que nós chamamos de impulso sexual. E esse impulso foi Deus quem colocou no homem.
não significa que esse impulso seja um impulso ruim, maléfico, satânico. Não, é apenas um impulso natural. E é algo difícil de se resistir, pois é algo natural, é algo carnal. O ser humano tem uma inclinação natural a esses impulsos. E é aqui que José é tentado. Ele é tentado naquilo que lhe é natural. Pensa José solteiro, José ali, né, vendo a mulher, devia ser uma mulher bonita, o texto, apesar que o texto não fala, mas ela investindo em José, e ele ali, ele com certeza teve a sua inclinação carnal, a sua tentação carnal. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que José estava lutando contra ele mesmo. Ele estava lutando contra a sua natureza, guarda isso. José está lutando contra a natureza humana, contra a natureza carnal. Deus ele criou o homem, meus irmãos, com esse impulso. No entanto, só porque um desejo foi dado por Deus, só porque um desejo foi colocado no homem por Deus, não significa que o homem tenha liberdade para se entregar a esse impulso de qualquer maneira. Existe a forma correta, não é? A palavra de Deus vai orientar sobre a forma correta como esse impulso carnal deve ter lugar na vida do servo do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, vai nos dizer: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros Deus os julgará. Seria natural que José ele quisesse satisfazer a sua vontade sexual. No entanto, meus irmãos, seria pecaminoso cumprir esse desejo ou se entregar a esse desejo com a mulher de outro homem. É aí que residia o pecado. José sabia que não havia pecado na sua inclinação ou na sua atração sexual. Aí não havia pecado. Mas ele estar com a mulher do seu senhor, com a mulher de Potifar, aí residia o pecado, né? Aí se ele fizesse isso, ele estaria rompendo a barreira daquilo que Deus permite. Gênesis capítulo 39, versículo de número 9, fala sobre isso. José não podia se entregar a esse desejo com a mulher de um outro homem, mas ele consegue resistir. José resistiu a essa tentação, a essa inclinação, porque ele era um homem que buscava a pureza. Meus irmãos, e a pureza ela envolve as mais diversas áreas da nossa vida. A pureza sexual, a pureza da mente, a pureza do coração. José ele procura ser puro em todas essas áreas, mas ele consegue. Eu penso que ser puro nessa área, na área onde você é tentado na sua carne, seja muito difícil para muitas pessoas. Não pense que para José era diferente. Era difícil também, mas ele conseguiu resistir porque ele buscava a pureza acima de tudo. E buscar a pureza é algo que nós precisamos em nossos dias. Buscar a pureza espiritual, buscar a pureza da carne, presta atenção nisso, né? É algo que nós precisamos nesses dias. Buscar a pureza da mente, buscar a pureza do coração é algo que nós precisamos. Eu tenho um pensamento de que nós não vemos muitos milagres, nós não vemos muitas coisas sobrenaturais hoje em dia, e às vezes a gente diz, no passado acontecia muita coisa que não acontece mais hoje em dia. Mas esses homens de Deus buscavam a pureza de uma forma que nós não buscamos. Como nós podemos estar próximos do Senhor se nós não estamos puros o suficiente para isso? Claro que nós nunca seremos puros o suficiente para estarmos na presença do Senhor. Mas se nós nem buscamos a pureza, como nós vamos viver coisas semelhantes àquelas que esses homens viveram? Não é verdade? José foi então o campeão, meus irmãos, da pureza. Mas em segundo lugar, eu penso que José ele foi também o campeão da pureza porque a tentação que ele estava vivendo era regular e persistente. Olha só lá em Gênesis 39:10. Entretanto, ela, a mulher de Potifar, instava com José dia após dia, ou seja, insistia com José dia após dia. Porém,
não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. A tentação de José não era aquela tentação de um momento que acontecia e depois ia embora, mas era uma tentação que batia na porta dele todos os dias, e todos os dias ele escolhia a pureza. E isso serve para nós. Qual é aquela tentação que bate na nossa porta todos os dias e que nós dizemos não para ela? Ou será que o tempo passou e nós começamos a dizer sim para a nossa tentação e nós nos acomodamos com a nossa tentação e agora, meus irmãos, estamos vivendo o pecado deliberadamente, o pecado nem acusa mais no nosso coração? Como aconteceu com Davi. Davi começou a ser tentado, por aquela mulher que ele viu lá tomando banho da laje do palácio, e ele cedeu, e daqui a pouco isso se tornou algo natural, depois se tornou algo que ganhou espaço na vida dele, e quando o profeta Natan foi lá confrontá-lo, ele já nem percebia aquele adultério como um pecado. Olha que ele matou um dos seus soldados para ficar com aquela mulher, que a mulher era casada, e esse pecado não acusava mais na mente de Davi. Chegou um momento que o pecado parou de acusar na mente de Davi. E algumas vezes nós chegamos a esse ponto. O pecado ele para de acusar na nossa mente como pecado. Há algo, meus irmãos, que nos orienta, que é a nossa consciência. A Bíblia fala sobre isso. A nossa consciência ela vai testemunhar contra nós no dia do juízo final. Mas se nós cedermos muito ao pecado, chega um momento que a consciência não acusa mais o pecado. Ela começa a acusar no começo, mas se a gente se entrega, daqui a pouco ela para de acusar. Mas José, meus irmãos, ele era tentado todos os dias, e ele dizia não para o pecado. E ele dizia sim para a pureza. E assim ele foi resistindo dia após dia. E é por isso que José é o campeão da pureza. E eu pergunto para você, será que em algum momento a tentação começou a bater na sua porta e você veio resistindo, mas em um momento ou outro você se entregou, você abaixou a guarda e agora você percebe que você está num pecado e que você não consegue mais resistir a ele, porque ele te dominou? Cuidado, não é? A pureza precisa ser buscada, a pureza precisa ser mantida para nós vencermos algumas coisas que nos aprisionam. E é por isso que José é o campeão da pureza. Mas em terceiro lugar, José ele é também o campeão da pureza porque ele poderia ter praticado esse pecado sem que outros soubessem. Já pensou nisso? Ele poderia ter pecado com a mulher de Potifar e ninguém nem ia saber. Diz o texto lá em Gênesis 39, 11 a 12. Mas sucedeu, a mulher estava tentando ele, mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, ou seja, José foi ali fazer o serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Não havia ninguém na casa naquele dia. José estava sozinho com a mulher de Potifar. Se ele se entregasse ao pecado, se ele se entregasse àquela mulher naquele momento, ninguém iria saber. Ninguém iria saber. Ele poderia esconder o seu pecado. Só que, meus irmãos, ninguém daquela casa iria saber. Potifar não ia saber, os empregados não iriam saber, mas Deus iria saber. E José, ele tinha essa consciência. José, ele tinha essa sabedoria. Ele sabia que ele não podia fazer isso escondido. Ele sabia que o pecado feito escondido é pecado também. E aí isso nos leva a pensar sobre os nossos pecados. Os pecados que nós cometemos escondidos, mas que são pecados também. A gente comete alguns pecados e pensa, ninguém sabe. Lá na igreja ninguém sabe, lá em casa ninguém sabe. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. José ele tem essa consciência e é por isso que ele mantém a sua pureza, porque ele sabe que Deus tem consciência dos pecados que ele faz até em oculto, dos pecados que ele comete até em oculto. E é por isso que José ele busca a pureza em todo o tempo. E é por isso que nós precisamos buscar a pureza em todo o tempo, pois aqueles pecados que nós cometemos ainda em oculto são ocultos aos homens, mas nunca serão ocultos ao Senhor. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse, deita-te comigo.
mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. A mulher insistia com ele e ainda agarrou a sua roupa, mas ele fugiu, saiu correndo. Irmãos, tem pecado que não tem como a gente enfrentar. Tem gente que se acha forte o suficiente para peitar o pecado, enfrentar o pecado. Ele vai te engolir. José simplesmente fugiu. Entre os animais, eu comecei falando que nós somos animais, fugir é uma autodefesa, não é? Existe uma luta, uma arte marcial que eu gosto muito, que se chama Krav Maga, é uma arte marcial israelense, que ela fala que fugir é uma defesa. E enquanto todas as lutas te preparam para bater, o Krav Maga te prepara para fugir. Te ensina a fugir com sabedoria, não é? E aí, quando nós falamos de pecado, nós devemos pensar nisso. José não ficou enfrentando o pecado, experimentando a tentação, mas ele fugiu. Ele tão somente fugiu daquela situação. Ele poderia esconder dos outros? Ele poderia, mas ele sabia que não poderia esconder do Senhor. Amém? Que nós possamos guardar isso para nós, porque isso também se aplica a nós. E em quarto e último lugar, porque José ele foi um campeão da pureza. Em quarto e último lugar, porque essa tentação de José chegou num ponto que simplesmente dizer não já não era suficiente. José veio falando não por muito tempo para a mulher de Potifar, mas chegou em um ponto que simplesmente dizer não adiantava mais. E a gente às vezes vive situações assim, onde a gente diz não à tentação, diz não ao pecado, diz não à carne, mas chega num ponto em que apenas dizer não adianta mais, porque aquilo se torna algo grande demais. Versículo 39, capítulo 39, versículo 12 diz: apanhou ela pela sua veste e o segurou. Aquela mulher agarra José, segura José, não tinha ninguém dentro da casa. José poderia dizer não, mas aquela mulher ainda ia estar lá, segurando José. Ela ia estar lá na sua presença. Ela ia estar lá, tentando agarrá-lo. Por mais que ele dissesse não, ela ainda estaria ali. Então José faz o quê? Ele foge. E ele acaba largando a sua capa na mão daquela mulher. A mulher o segura de uma tal maneira que a capa de José fica na mão dela, mas ele foge. Ele deixa a capa para trás. Você sabe as implicações que isso tem na vida de José? Ela levanta um falso testemunho contra José, mas para José isso não importa. Ele deixou a capa para trás, mas ele foi embora. Dizer não adiantava mais. Ela queria o segurar à força, mas ele foi embora, custe o que custasse. Ele se livrou daquela mulher, custe o que custasse. Ele queria sair dali, custasse o que custasse. E nós sabemos que custou muito para José. Muito. Aquela mulher levanta um falso testemunho contra ele, ele é jogado numa cadeia. Potifar perde a confiança em José. Mas Deus não perde a confiança em José. Deus faz José prosperar naquela cadeia. Depois Deus o leva para o trono, né? Como governador no Egito, o segundo faraó do Egito. José praticamente pode ser considerado como um dos faraós do Egito. Não havia ninguém abaixo do faraó a não ser José, né? José estava ali junto com o faraó, governando aquela terra, meus irmãos. E Deus colocou José no trono. Deus colocou José num lugar onde ele nunca poderia ter imaginado. E voltando lá no começo da nossa reflexão, ele teve sonhos lá atrás, ele teve revelações lá atrás. E agora essas revelações estavam se cumprindo. José agora ia governar os seus irmãos, ele ia governar o seu pai. Na verdade, José ia governar praticamente toda a terra, porque Deus o colocou em uma superabundante bênção, porque ele escolheu buscar a pureza. Concluindo, meus irmãos, por que José é um campeão da pureza? Eu preciso explicar tanto, né?
Não preciso explicar tanto. Sem pureza, ninguém consegue chegar na presença do Senhor. José, ele foi extremamente abençoado. Ele foi um dos homens mais abençoados em toda a Bíblia Sagrada. As bênçãos de Deus perseguiam José. Você já pensou nisso? Ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar como escravo, virou governador da casa de Potifar. Depois ele foi para a cadeia, virou administrador da cadeia. Da cadeia, ele foi para o palácio de Faraó, se tornou o segundo, o governador de todo o Egito. As bênçãos de Deus perseguiam José. O segredo? Ele buscava a pureza. E eu quero dizer para você que sem pureza, ninguém consegue chegar diante do Senhor. Quando nós buscamos a pureza, nós vivemos coisas inimagináveis. Mas nos tempos que nós estamos vivendo, praticamente não falamos sobre a importância de se buscar a pureza. Vivemos em meio a uma geração tão impura, tão suja, tão degradante, tão degradada, que já se acostumou com aquilo que é imundo. Eu já contei na nossa igreja um tempo atrás de um sepultamento que eu estava fazendo e estava chovendo e os coveiros haviam ali enterrado a pessoa, já havia colocado as placas em cima do túmulo e chovendo, a chuva ficou presa ali na tampa daquele túmulo e os coveiros estavam sujos de cimento. E eles pegaram a água na tampa do túmulo e se lavaram. Lavaram o rosto, lavaram os braços. E eu pensei assim, eles se acostumaram com a imundície. Eu me lembro de um amigo que trabalhou no IML. Você sabe o que é o IML? É para onde vão os mortos, né? Mortos em acidente, mortos assassinados. E esses mortos ficam em geladeiras. E esse amigo ele me disse que quem trabalha no IML fica tão acostumado com mortos que guarda suas marmitas dentro da geladeira dos defuntos. Já pensou nisso? Você colocar sua comida do lado de um defunto? Tanto os coveiros como essas pessoas que trabalham no IML se acostumam com aquilo que é podre, com aquilo que é sujo. Isso se torna algo extremamente natural. E nós não podemos ser assim, meus irmãos. O pecado é sujo, o pecado é podre. E quando nós nos acostumamos com eles, nós não sentimos mais o pecado, né? É como aquela pessoa que, não criticando, né? Eu sei que muitos entre nós adoram animais, eu também gosto de animais. Mas é como aquela pessoa que tem um cachorrinho e o cachorrinho faz o seu xixi, ele faz, as suas necessidades e fica o cheiro na casa. E qualquer visita que chegue naquela casa sente o cheiro das necessidades do animal. Mas o próprio dono do animal não sente mais. Por quê? Porque ele se acostumou com o cheiro das necessidades do animal. Seu nariz se adaptou. E aí aquele cheiro se tornou normal e ele não consegue mais identificar aquele cheiro ruim. O pecado ele é assim, né? Quando nós vamos convivendo com ele, nós vamos nos adaptando a ele e chega um momento que nós não sentimos mais o pecado. Nós não sentimos mais, nós não percebemos mais, nós perdemos o nosso olfato. José, ele não se acostumou ao pecado. O pecado era insistente, mas ele resistiu, ele manteve o seu olfato apurado em santidade. E por resistir ao pecado, as bênçãos de Deus sobrenaturais e extraordinárias perseguiram José aonde ele estava. Mantenha sua santidade, mantenha sua pureza. E eu não tenho dúvida, as bênçãos do Senhor irão te perseguir como perseguiram José. José foi um campeão da pureza. Você e eu também precisamos buscar isso para as nossas vidas. Amém? Sejamos puros, porque sem pureza ninguém se apresentará diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Essa palavra que nos desafia a uma vida diferente. Essa palavra que nos desafia a uma vida de pureza. Talvez já nos adaptamos ao pecado, já nos acostumamos ao pecado. Não sentimos mais o fedor do pecado em nosso redor.
Queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja ressuscitando as nossas narinas, o nosso olfato, para que a gente possa voltar a sentir, ó Pai, o pecado e podermos resisti-lo e podermos nos afastar dele. Nos ensina a fugir do pecado, nos ensina a resistir o pecado, nos mantém em pureza como José manteve a sua pureza. Em nome de Jesus, ó Pai, faça de nós, homens, mulheres, adolescentes, crianças, idosos, puros para o Senhor. E certamente viveremos uma vida extraordinária como José viveu. Louvado seja o seu nome. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu também, e certamente manter a pureza é algo que nós precisamos para vivermos o extraordinário de Deus. José foi um campeão da pureza, você e eu seremos também. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, Rio de Janeiro! Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Ângelo. Contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu